Essa realidade extendida e divisa constitui o método do caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus. Legal. Uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, nesta quinta-feira, nos preparando para a Semana Natal, onde comemoramos o aniversário do nosso Mestre Jesus. Que possamos todos nós nos sentirmos confortáveis e agradecendo a Deus e ao aniversariante da semana do nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, e agradecendo a essa espiritualidade, a vida protetora, tão carinhosamente, tão bondosamente, muito antes de chegarmos, já prepararam esse ambiente, as energias, esse banquete espiritual. Deus está sendo principalmente de hoje. Que cada um possa absorver exatamente aquilo que veio em busca. Que a harmonia, a paz e esse abrir dos nossos corações possam nos encher com esse banquete. E assim, uma vez mais, nós agradecemos e damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. A palestra do nosso irmão Timolau, com o assunto A desgraça real. A desgraça real. Então, bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, acalme nossas mentes e nos permita, nesses breves instantes que nós vamos estar juntos, aproveitar da melhor maneira possível. O nosso tema de hoje eu escolhi porque para ser uma sequência mais ou menos como vem nos últimos dias, né, acompanhando os assuntos. Nós vamos falar da desgraça real. Normalmente, quando nós falamos de desgraça, nós pensamos sempre nas situações de falta de coisas materiais. Tá? Normalmente é isso que nós pensamos. E realmente pode se chamar de desgraça, mas também não é necessariamente uma desgraça, porque pode ser que aquele irmão que esteja ali necessitado tenha se proposto pelo seu crescimento a se colocar naquela posição, naquela situação, para chamar a atenção e melhorar a condição de quem está por perto dele, né? Pode acontecer. E também o outro pode estar com um aprendizado, enfim. Mas o que acontece realmente é que nós esquecemos os princípios da doutrina espírita. É a coisa mais importante que nós acabamos esquecendo. Nós esquecemos que nós somos seres multimilenares. Nós já vivemos N encarnações. Saímos lá do inanimado, passamos para o vegetal, passamos para o animal, chegamos no nominal e vamos nos desenvolvendo permanentemente e vamos crescendo todo dia, cada vez mais. Hoje já somos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Amanhã seremos um pouquinho melhor do que somos hoje. Todo dia nós estamos crescendo. Nós vemos o desenvolvimento da nossa sociedade atual, no país, no mundo todo, né? E ficamos admirados como é que as coisas estão tão adiantadas. Até as crianças, né? Hoje já se diz que as crianças nascem com o olho aberto, né? Mas, quando eu era criança, me lembro que nós falávamos que levava 21 dias para a criança abrir o olho. Hoje ela já nasce com o olho aberto. Então, é um desenvolvimento, uma agilidade, as coisas estão muito rápidas, muito evidentemente fugindo quase ao controle. Mas, se nós estamos num patamar de desenvolvimento e de crescimento, estamos cada vez mais angariando conhecimento, é porque nós estamos trazendo isso, acumulando, trazendo de outras oportunidades. E esses conhecimentos, essas
coisas todas que nós estamos trazendo, nós não vivenciamos elas sozinhos. Nós estávamos, sim, acompanhados por um grupo muito grande. Nós temos um grupo muito grande que sempre nos acompanha, que está sempre junto conosco. E esse grupo, a doutrina espírita, denomina como família espiritual. São irmãos que, durante todas as nossas passagens pela carne, fomos trocando papéis com eles. Uma hora nós éramos pai, outra hora éramos filho, outra hora esposo, esposa, parentes, amigos. Até porque amigos também fazem parte da família espiritual, amigos, colegas de trabalho. Nós vamos trocando papéis para experimentar todas as possibilidades e aproveitar o crescimento. E esses irmãos, a maior parte deles está lá no plano espiritual, não está aqui conosco. Apesar de termos muitos aqui conosco, mas a maior parte está no plano espiritual. E eles, como eles nos gostam, porque essa família é formada por afetos, por amor, por afinidades, né? Nós vamos nos sintonizando com as pessoas, com os seres e vamos formando, trazendo para perto de nós. E essa família espiritual. E esses amigos que lá estão o tempo todo nos trazendo conselhos, informações, enfim, tentando nos ajudar. Eles tentam nos ajudar. Imagina, é uma coisa, quando nós estamos aqui encarnados, os nossos amigos, quando a gente fala que tem algum problema, alguma dificuldade, eles já querem, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, né? E a mesma coisa eles fazem de lá. Eles fazem a mesma coisa de lá. São os nossos amigos. Eles querem o nosso bem. Isso eles querem. Mas, por serem ainda, a maior parte deles, estarem ainda mais ou menos no mesmo plano que nós, os conselhos deles nem sempre são os melhores, porque o entendimento deles é basicamente o mesmo nosso. Então, pode acontecer de não ser exatamente um conselho que se deva seguir, mas são conselhos que estão vindo de lá. Imagina uma mãe recém-desencarnada ou com algum tempo desencarnada, mas ela está vendo o filho passando dificuldades aqui. O filho está com problemas, está com contas atrasadas, situação difícil, e está trabalhando e de repente ele vai fazer parte de uma comissão de licitação. A mãe diz, meu filho, vai lá e resolve o teu problema. Está aí, é uma chance para tu resolver. E ele fica, imagina. Então, são situações que podem acontecer. Podem, porque eles querem o nosso bem. Agora, dentro desse grupo de família espiritual, é um grupo muito grande. Mas dentro desse grupo existe um outro subgrupo. Um outro pessoal que também faz parte da nossa família espiritual. Só que esse grupo, ele se elevou, ele aprendeu um pouco mais. Ele saiu da nossa frequência, digamos assim, e conseguiu se elevar pelo conhecimento, pelo próprio esforço. Esse grupo é chamado dos mentores, são os nossos mentores amigos. Todo mentor amigo necessariamente faz parte da nossa família espiritual. São os nossos amigos, aqueles que nos querem bem, mas também querem o nosso bem. Eles não só nos querem bem, eles querem o nosso bem. Como eles têm uma visão mais ampliada, mais aberta, jamais iriam dizer para nós que nós deveríamos colocar a mão naquilo que não é nosso. Exatamente na hora que a mãe está dizendo para ela fazer aquilo, o mentor, que é o espírito mais elevado, está dizendo, não faz isso, meu filho, Deus o livre, se tu fizer isso, tu vai te comprometer. Ela está ali, ele está ali tentando nos auxiliar. E é muito interessante isso, porque quando nós olhamos o nosso dia a dia, nós percebemos que todo o tempo nós estamos recebendo informações. O próprio Livro dos Espíritos nos explica que os espíritos basicamente nos dirigem. Eles estão o tempo todo interagindo conosco, o tempo todo mostrando para nós as opiniões deles, como que eles estão vendo, como que eles entendem, de que maneira que é melhor para eles, para nós. Mas
imagine que se fosse só isso, né? Se nós tivéssemos só os familiares, que nem sempre dão conselhos bons, podem dar, claro, mas nem sempre, né? E os mentores, que coisa boa que seria, né? Nós estaríamos tranquilos. Porque era só cuidar um pouquinho, não fazer besteira, porque eles só nos querem bem, tanto um quanto o outro. Um quer o nosso bem, visando a nossa vida futura. O outro, como ainda a visão é pouco restrita, ele ainda quer o nosso bem no plano material. Mas os dois nos querem bem. Mas nós construímos essa família. Construímos essa família ao longo do tempo. Construímos através de afetos, de amor, de afinidades. E vejam, isso aí não é Deus que quis, não. Fomos nós que construímos. É a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, nós escolhemos cada um deles. Fomos nós que quisemos. Eles estão conosco, são nossos familiares, família espiritual, mas são escolhas nossas. Então seria muito fácil viver assim, né? Mas vamos olhar, hoje nós já falamos isso, né? Mas se nós estamos na melhor encarnação, é o nosso, digamos, nosso melhor modelo de nós até hoje, né? Imagina o que nós fizemos, né? Quantas coisas nós fizemos? Olha a história do mundo. Guerras, destruição, escravidão, desmandos. O mundo, a história do nosso mundo é muito complicada. E nós construímos o mundo que nós vivemos. O mundo é reflexo nosso. Cada coisa que acontece no mundo é reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Se nós estamos aqui hoje e estamos reclamando que a situação não está boa, a culpa não é mais ninguém, a não ser nós. Então, se nós estamos hoje nessa condição, nesse momento, nosso melhor momento, né? E os nossos amigos que estavam conosco caminhando nesse tempo, que se tornaram amigos nossos, foram, digamos assim, afinidades, afetos, também, pela nossa própria história, nós criamos muitos desafetos. Nós criamos muitos espíritos, muitos seres que não estão muito afim que nós sejamos felizes. Tem muitos espíritos que, pelas histórias que nós construímos, eles não gostam e não querem que nós sejamos felizes. Imagina que, vamos só imaginar, né, que lá num tempo atrás, nós tivemos, assim, coisas que não eram importantes, né, e nós tiramos coisas de alguém, criamos a animosidade com outros, por bobagem, mas fica aquilo ali, né? Ou até que destruímos uma família. Pode ser. Por que não? E aí, esses irmãos, eles não estão contentes conosco. Em hipótese alguma, eles vão estar felizes vendo nós ficarmos bem. Eles não vão ficar felizes. Esses irmãos, a doutrina nos chama de obsessores. Não, mas eu tenho um obsessor. Não. Ele tem uma obsessão, eu tenho uma obsessão porque eu causei um problema com ele. Fui eu que causei. Aí, não, mas eu fiquei doente porque o meu obsessor me colocou. Eu perdi meu emprego porque meu obsessor fez isso. Eu vi tudo que nos acontece, tudo, sem exceção, é construção nossa. Foi falado antes. Se nós temos amigos que nos auxiliam e nos amparam, e esses que não querem nos desamparar, também, mas assim como aquela mãe disse para o filho pegar alguma coisa que não era dele, a opção de escolher, de tirar ou não pegar, de pegar ou não pegar, é dele. Sempre nós temos livre-arbítrio. Nenhum obsessor consegue fazer com que nós façamos coisas que nós não queremos. Nenhum, em hipótese alguma. Um exemplo muito claro disso é nós pegarmos um hipnotizador.
O hipnotizador vai lá e hipnotiza uma pessoa para mandar ela fazer o que ele quer. Teoricamente ele consegue, mas basta uma simples ordem de que agrida o entendimento daquela pessoa que ela acorda, ela não faz. Uma pessoa pudica que não consegue se expor e ele mandar tirar a roupa, ela acorda na hora. Não vai ter problema. Por quê? Porque as coisas que nós fazemos sempre partem da nossa vontade. O obsessor, ele vai sim estar presente, vai tentar nos desviar, fazer as coisas, mas ele não faz nada mais do que descobrir dentro de nós, porque tanto um, quanto tantos amigos, quanto o obsessor, ele está se comunicando conosco através do pensamento, ele olha para dentro de nós. Ele não fala conosco com a voz que nós usamos. Eles falam conosco através do pensamento, entrando na nossa frequência vibratória e percebendo o que nós temos. E aí, nesse momento, o que eles fazem? Eles olham as nossas tendências, aquilo que nós pensaríamos em fazer, e eles, basicamente, eles colocam pilha, empurram. Olha, faz isso, faz, isso é bom. Ah, com vontade de beber, né? Pô, toma um traguinho, não vai fazer mal não. Toma, não vai fazer mal. E aí o cidadão toma um pouquinho, toma mais um pouquinho, e aí vai. E ele vai estimulando. Isso ele faz. E isso ele consegue fazer. E normalmente a gente diz, mas as coisas ruins acontecem porque o obsessor me faz, né? Mas nem sempre, gente. Nem sempre. Imagina que a pessoa tem uma vontade imensa. Vai ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, e ele tem um trabalho para construir através daquilo ali. Ele tinha realmente uma necessidade de se colocar e de ter aquele volume de dinheiro disponível. Só que, junto disso, ele tem outras coisas que não são boas. E aí ele consegue ganhar na loteria esportiva. Ganha na loteria, fica milionário, mas ao invés de ele cumprir com aquilo que ele havia se comprometido, que seria criar empregos, melhorar a vida das pessoas, fazer com que todo mundo se sentisse melhor, ele vai para o outro lado. Agora quem manda sou eu. Agora não tem mais jeito. Primeira coisa que faz, seja o homem separa da mulher, seja a mulher separa do marido, e agora eu vou curtir a vida. Agora eu vou viver bem. Eu vou comprar carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo aquilo que havia se comprometido é esquecido. A pessoa passa a vida inteira lutando para ser um artista de sucesso e chega um momento que consegue. Ele consegue. E aí, em vez de usar esse poder de penetração, de estar junto dos outros, ele passa a se sentir acima de todo mundo. É aí que realmente nós vemos a desgraça real. Não aquela desgraça de falta de comida. Não aquela desgraça de falta de local, de ambiente. Porque aquela ali, toda ela é remanejável, é um jeito ou outro sempre se dá. Sempre dá um jeito. Mas essa, a pessoa se compromete de uma maneira tal que não tem jeito. Ele compromete toda a caminhada dele. Tudo aquilo que ele construiu até então, o esforço para ser um grande artista, ele trabalhou, ele virou noites, ele fez um monte de coisas que era importante para que ele conseguisse aquela posição, aquela projeção, e ele conseguiu. Ao invés de valorizar tudo aquilo, ele joga tudo no lixo. Joga tudo no chão. Deixa de aproveitar uma grande oportunidade. O dinheiro que foi ganho, que era uma coisa, poxa, é o sonho dele, ele chegou a prometer que ele construiria creche, construiria isso, já estava errado, evidentemente, porque não se promete nada, né? O planejamento é outro diferente, é construção, é fazer com que as pessoas consigam se agrupar, crescer. Isso era o importante. Nem isso ele conseguiu fazer. Nem isso. Por quê? Porque o orgulho, a ganância, se colocou na frente. E o espaço que ele tinha, que ele conseguiu
criar para si mesmo, foi tudo jogado fora. E aí é que a doutrina espírita nos explica que essa é a verdadeira desgraça. Esse é o momento em que o espírito que estava pronto, caminhando, joga tudo fora. Estava tudo indo tão bem e deixou de lado. Ele não tinha necessidades maiores, não tinha aquele problema. Ninguém poderia dizer que ele estava ali passando necessidade porque estava ajudando alguém. Assim como nós podemos olhar alguém, né? Alguém está ali passando necessidade. É um espírito elevado, ele veio para se colocar nessa posição, ele conseguiu aceitar essa missão para que outros despertem para a caridade. Esse não. Esse perdeu a oportunidade. E isso, meus irmãos, é a pior coisa que nós podemos fazer. É a pior coisa porque nós demos ouvidos e deixamos crescer a influência dos nossos obsessores. E o pior de tudo não é só isso. O pior é que no momento em que nós fortalecemos aquele sentimento que o espírito obsessor estava tendo conosco, de nos impulsionar para a queda, nós estamos comprometendo ele também. Ele também está ficando comprometido. Ele também está reforçando o ódio, a raiva e tudo mais que ele tinha por nós. Ao invés de nós auxiliarmos ele, melhorando a nós mesmos, nós nos abraçamos com ele e vamos os dois para o buraco. Literalmente. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência do que nós somos. Da onde que nós viemos, aonde que nós queremos chegar e de que maneira nós vamos fazer isso. Por isso que nós temos uma doutrina fantástica que nos dá caminhos seguros, porque nos dá esperança, nos dá segurança no conhecimento, instrumentaliza. Gente, está tudo pronto, é só ler, é só olhar e aplicar, é muito fácil. Hoje está pronto. Imagina quanto trabalho essas pessoas tiveram para colocar tudo isso para nós. Nós estamos recebendo de mão beijada. É muito mais prático hoje. A nossa vida está muito fácil, muito simples. Mas se nós não soubermos aproveitar, com certeza nós vamos ter que reparar. Tudo que nós fizermos, todos os nossos atos têm consequências. Se os atos forem bons, boas consequências. Se os atos não forem tão bons, a consequência vai vir do mesmo jeito, só que ela não vai ser boa. O Raul Teixeira contava uma história muito interessante, que ele foi fazer um trabalho, uma conferência, não lembro o que era exatamente, numa cidade, e quando ele lá chegou, o local onde eram feitas as palestras era um lado da rua e o restaurante no almoço era do outro lado da rua. E na hora que ele saiu do restaurante, ele viu uma senhora, uma mulher, andarilha, mendiga, andando ali e meio doida, meio fora da casinha mesmo, andando para lá e para cá. E ele pensou na hora, vou convidar ela para comer, ela está mexendo no lixo, né? Aí os mentores disseram para ele, olha, presta bem atenção nela, olha bem para ela. Aí ele prestou atenção e ele conseguiu perceber. Disse, olha, agora olha a placa da rua. O nome da placa lá, fulano de tal, senador. Aí os mentores explicaram para ele, olha, essa mulher aí era esse senador, que abusou do seu poder, abusou das condições que foram colocadas para ele, quando ele deveria ter usado a posição dele para ser um expoente, para melhorar as condições do mundo. Ele abusou. E agora ele está nessa situação tão ruim que ele não consegue sequer sair desse círculo aqui por causa do nome dele que foi colocado na rua. Ele está aqui o tempo todo mexendo no lixo e vivendo assim. Então, as consequências nós que construímos. A nossa vida futura, que é aquilo que os nossos mentores fazem para nós, nos mostrar a possibilidade de melhorarmos, é isso. A sintonia, quem faz somos nós.
No momento em que nós sintonizamos e ouvimos os nossos mentores, nós estamos também ajudando nossas obsessões. Porque no momento em que nós melhoramos, eles vão vendo que não existia só maldade em nós. Também existe um outro lado. Então eles podem observar que aquilo é possível para eles também. Nós podemos auxiliá-los através da nossa melhoria. Nós somos os responsáveis. Por isso é que nós, ao olharmos a doutrina espírita, nós vemos a clareza com que é colocado. O que é que realmente importa para nós? A desgraça real é uma coisa consequente dos nossos atos. É uma consequência apenas de quem nós estamos ouvindo. É uma consequência não porque Deus quer, porque os obsessores fizeram, porque eles... Não, é nós que estamos escolhendo. Se nós escolhemos e criamos essa grande família espiritual, os nossos amigos que estão o tempo todo nos amparando, nos impulsionando para frente, vamos trazer os obsessores também para a nossa família. Porque quando nós conseguimos alcançar alguém e trazê-lo para perto de nós, ele vem fazer parte da nossa família. E com certeza vai ser uma maravilha chegar no outro lado e ver essas pessoas nos aguardando, nos esperando. Alguns espíritos mais iluminados, ao chegarem lá, ficavam emocionados, né? Porque viram pessoas, espíritos, esperando por eles. Eles mal acordaram, estavam ali esperando por eles, para agradecê-los. André Luiz conta lá no Nosso Lar que uma única pessoa que ele ajudou foi que intercedeu por ele. Uma única. Então, só depende de nós, gente. Só nós. Nós é que construímos a nossa história. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nos direciona para onde nós quisermos ir. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado a todos e tenham um bom descanso depois. Obrigado, Timo.